Existe uma energia elétrica que percorre nossas veias no momento em que uma grande ideia nasce. Um novo projeto, uma mudança de carreira, uma meta de transformação pessoal. A empolgação é tão intensa, tão vibrante, que nosso primeiro impulso, quase incontrolável, é compartilhá-la com o mundo. Nós queremos contar aos nossos amigos, à nossa família, às nossas redes sociais. Buscamos validação, encorajamento. Queremos que os outros vejam o brilho do nosso futuro e celebrem conosco. Mas e se eu te dissesse que este impulso, essa necessidade de falar, é o ato de sabotagem mais perigoso que você pode cometer contra seus próprios sonhos? E se eu te dissesse que seus planos mais ambiciosos são como uma semente frágil que, se exposta à luz e ao ar, antes de criar raízes profundas, morre? Em um mundo que glorifica a autopromoção, o branding pessoal e o compartilhamento constante, a sabedoria mais radical e poderosa talvez seja a mais antiga de todas, a sabedoria do silêncio. A decisão de falar menos e construir mais. Não estou falando de segredos ou de desconfiança. Estou falando de uma estratégia psicológica e filosófica profunda, praticada pelos estoicos para proteger sua energia, seu foco e a integridade da sua visão. Eles sabiam que as palavras, quando usadas de forma imprudente, dissipam a força que deveria ser canalizada para a ação. Eles entendiam que o mundo exterior, com suas opiniões, suas dúvidas e até mesmo seus elogios, é um campo minado para um sonho em seu estágio inicial. Neste vídeo, vamos mergulhar na arte estoica de proteger seus planos. Vamos desvendar por que o silêncio é uma incubadora para a grandeza e por que falar sobre seus objetivos prematuramente é muitas vezes o beijo da morte para eles. E vamos acompanhar a jornada de um jovem para entender na prática como o ato de se calar pode ser a ferramenta mais poderosa para construir a vida que você deseja. Fique comigo, porque o que você vai aprender hoje vai contra tudo o que a sociedade moderna prega, e é exatamente por isso que funciona. Antes de entrarmos na estratégia, precisamos entender a ciência e a psicologia por trás do perigo de falar. Quando você anuncia um grande plano, seu cérebro, em sua busca por satisfação, libera uma pequena dose de dopamina. O elogio, a validação, o "uau, que incrível" que você recebe dos outros, te dá uma sensação de realização. O problema? Você sente a recompensa antes mesmo de ter feito o trabalho. Psicologicamente, é como se você já tivesse cruzado a linha de chegada. A urgência de agir diminui. A pressão interna que te impulsionaria para a ação é liberada prematuramente em forma de palavras. Você troca a satisfação duradoura da conquista pela gratificação instantânea da admiração. Os estoicos, intuitivamente, já sabiam disso. Eles eram homens de ação, não de proclamação. Marco Aurélio, o imperador filósofo, não escrevia suas meditações para serem publicadas. Era um diálogo privado consigo mesmo, um exercício para fortalecer sua própria mente, não para impressionar os outros. Ele entendia que a verdadeira batalha é interna e que a energia gasta buscando aplausos é energia roubada da arena onde a verdadeira vitória é conquistada, a arena da ação diária e disciplinada. Para ilustrar o poder devastador do silêncio e da ação, vamos acompanhar a história de um jovem que conheci. Ele era um programador talentoso, trabalhando em uma empresa de tecnologia, mas seu verdadeiro sonho era criar um aplicativo que ajudasse pequenas comunidades a se organizarem. Era uma ideia nobre, complexa e cheia de potencial. No início, ele fez o que todos nós fazemos, contou para todo mundo. Seus amigos o parabenizaram. Seus pais se encheram de orgulho. Seus colegas disseram que era uma ideia genial. Ele se sentiu incrível. Por uma semana. Depois, a dopamina dos elogios passou, e tudo o que restou foi a montanha de trabalho pela frente. A pressão de corresponder às expectativas que ele mesmo criou era paralisante. Cada pequeno obstáculo parecia um fracasso monumental aos olhos imaginários de todos que sabiam de seu plano. Em poucos meses, o projeto morreu. Não por falta de talento, mas sufocado pelo peso das palavras. Anos depois, ele decidiu tentar de novo, mas desta vez, ele adotou uma nova filosofia, a filosofia do silêncio. E é essa jornada que vamos dissecar agora. Primeira fase:
A incubadora silenciosa, protegendo a semente da visão. A primeira fase da construção de qualquer grande projeto é a mais vulnerável. Sua ideia ainda é uma semente, frágil e cheia de potencial, mas que pode ser facilmente esmagada ou apodrecer antes mesmo de germinar. O silêncio, nesta fase, não é apenas uma estratégia, é o próprio solo fértil e protegido onde a semente pode criar suas primeiras raízes. O jovem da nossa história, em sua segunda tentativa, não disse uma palavra a ninguém. Seu novo projeto se tornou seu santuário secreto. Todas as noites, após o trabalho, ele não ia para o bar com os amigos para falar sobre suas grandes ambições. Ele ia para casa, abria seu notebook e, em silêncio, escrevia as primeiras linhas de código. Ele estava aplicando o primeiro princípio: transformar a energia da fala em energia de ação. Toda a empolgação, toda a paixão que ele sentia pelo projeto, em vez de ser dissipada em conversas, era canalizada diretamente para o teclado. Cada palavra não dita se tornava uma linha de código escrita. Cada elogio não recebido se tornava uma hora a mais de trabalho focado. O segundo princípio que ele aplicou foi proteger sua visão da contaminação externa. Quando você compartilha uma ideia em seu estágio inicial, você a expõe a dois grandes perigos: o pessimismo e o otimismo dos outros. O pessimismo. Alguém, talvez com boas intenções, dirá: mas o mercado já não está saturado? Você tem certeza de que tem tempo para isso? É muito arriscado largar seu emprego. Essas dúvidas, por mais lógicas que pareçam, são veneno para uma semente. Elas te forçam a defender uma ideia que ainda nem está totalmente formada em sua própria mente. O otimismo. Surpreendentemente, o otimismo alheio pode ser ainda mais perigoso. As pessoas podem dizer: nossa, isso vai te deixar milionário. É a melhor ideia que eu já ouvi. Esse otimismo inflado cria uma pressão irrealista. Ele te força a mirar em um alvo gigantesco antes mesmo de você ter aprendido a atirar. O jovem, ao trabalhar em silêncio, protegeu sua ideia de tudo isso. Ele permitiu que ela crescesse organicamente, em seus próprios termos. Ele podia errar, pivotar, mudar de direção, sem ter que dar satisfações a ninguém. O silêncio lhe deu a liberdade de ser um iniciante, de ser imperfeito. Ele estava construindo em um laboratório privado, livre da observação e do julgamento do mundo. O terceiro princípio desta fase é construir uma relação íntima com o trabalho. Ao não falar sobre o que estava fazendo, o ato de construir se tornou a sua única forma de se relacionar com o sonho. A satisfação não vinha da validação externa, mas do processo em si. A alegria de resolver um bug difícil, a beleza de uma interface limpa, a pequena vitória de uma funcionalidade que finalmente funcionava. Ele estava se apaixonando não pela ideia de ser um empreendedor, mas pelo trabalho de ser um construtor, e essa é uma distinção fundamental que separa os sonhadores dos realizadores. Segunda fase, a construção da prova, deixando o trabalho falar. Após meses de trabalho silencioso na incubadora, a semente germinou. O projeto do jovem não era mais uma ideia frágil, era um protótipo funcional. Ainda não era perfeito, mas era real, era tangível, era uma prova. Esta é a segunda fase, a transição do silêncio absoluto para a revelação estratégica. Você não fala mais sobre o que vai fazer, você mostra o que já fez. Neste ponto, o jovem não fez um grande anúncio. Ele aplicou o princípio estoico de buscar feedback, não validação. Ele selecionou um pequeno grupo de 3 ou 4 pessoas em quem confiava. Não os amigos mais bajuladores, mas os mais honestos e inteligentes. Ele não chegou para eles dizendo: olhem para a minha ideia genial. Ele chegou com uma postura de humildade e disse: estou trabalhando nisso há um tempo. Gostaria de saber sua opinião honesta sobre o que pode ser melhorado. Por favor, seja brutal. A diferença é sísmica. Ele não estava mais pedindo aplausos para uma promessa. Estava pedindo críticas para um produto. Ele não estava expondo seu ego. Estava expondo seu trabalho. A conversa mudou de "isso é incrível" para "talvez se você mudar a posição desse botão" ou "a velocidade de carregamento nesta tela está um pouco lenta". Esse é o tipo de conversa que constrói impérios. É o feedback que transforma um bom produto em um produto excepcional.
Além disso, ao mostrar um protótipo, ele mudou a dinâmica do poder. Ele não era mais um sonhador pedindo permissão para sonhar. Ele era um construtor apresentando uma prova de conceito. As pessoas não estavam mais avaliando sua ideia, estavam interagindo com sua criação. O trabalho dele começou a falar por si, e sua voz era muito mais alta e convincente do que a dele jamais poderia ser. Nesta fase, o silêncio ainda é seu aliado. Você não precisa de uma campanha de marketing. Você precisa de um ciclo de feedback. Você mostra, ouve, volta para a sua caverna, constrói, melhora e repete. Cada ciclo torna seu trabalho mais forte, mais resiliente, mais preparado para o mundo real. Você está substituindo a armadura frágil dos elogios pela armadura forjada no fogo da crítica construtiva. E é essa armadura que te prepara para a fase final. Terceira fase, a manifestação inegável, quando o sucesso faz o barulho por você. Esta é a fase em que a filosofia do fale menos, construa mais, revela sua glória final. Após meses, talvez anos, de trabalho silencioso, de ciclos de feedback, de melhoria contínua, o projeto do jovem estava pronto. Ele lançou seu aplicativo, sem alarde, sem um grande evento de lançamento. Ele apenas o colocou no mundo. E então, algo mágico aconteceu. O trabalho começou a fazer seu próprio barulho. Os primeiros usuários, impressionados com a qualidade e a utilidade do aplicativo, começaram a falar sobre ele. Um pequeno blog de tecnologia escreveu uma nota. Depois outro. As pessoas começaram a compartilhar nas redes sociais. O crescimento, que começou como um sussurro, começou a se transformar em um rugido. Foi só então que as pessoas do seu círculo social original, os amigos, a família, os antigos colegas, descobriram o que ele havia construído. A reação deles não foi mais de um otimismo vago ou de um pessimismo cauteloso. Foi de choque e admiração. Eles não estavam mais olhando para uma promessa, estavam olhando para um fato consumado. A pergunta não era mais, será que você consegue? Mas como você conseguiu fazer isso sem que ninguém soubesse? A resposta dele, agora vinda de um lugar de realização e não de necessidade, era simples. Eu estava ocupado construindo. Neste ponto, a inversão de poder é total. Ele não precisava mais buscar a atenção de ninguém. A atenção vinha até ele. Investidores começaram a ligar. A mídia queria entrevistas. As pessoas que antes o viam como apenas mais um programador sonhador, agora o viam como um visionário. Mas para ele, nada disso importava tanto quanto o orgulho silencioso de ter honrado sua visão, de ter sido fiel ao trabalho. A lição final da jornada do nosso jovem é a mais estoica de todas. O resultado do seu trabalho se torna a sua reputação. Você não precisa construir uma marca pessoal com palavras e fotos. Você constrói sua marca com a qualidade do seu trabalho, com a sua integridade, com a sua disciplina. Deixe que seu produto, sua arte, seu caráter, seu corpo transformado, seu conhecimento profundo, deixe que eles sejam seus embaixadores. A voz deles é autêntica e inquestionável. Portanto, da próxima vez que uma grande ideia te incendiar, resista ao impulso de gritar para o mundo. Abrace o poder da incubadora silenciosa. Transforme a energia da fala em energia de ação. Apaixone-se pelo processo, não pelo aplauso. Construa em segredo. Busque feedback, não validação. Deixe que seu trabalho se torne a prova. E então, quando você finalmente colocar sua criação no mundo, não precisará dizer uma palavra. O barulho do seu sucesso será ensurdecedor. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais reflexões como essa. Comente aqui embaixo qual inspiração estoica você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua voz é importante. E se esse conteúdo te fez bem, salve este vídeo para poder voltar a ele sempre que precisar de um lembrete.